Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente para fazermos uma reflexão sobre a nossa doutrina espírita. Que possamos permitir que esses amigos espirituais que estão conosco neste momento possam nos auxiliar na compreensão da mensagem que será colocada. Foi há 164 anos. Era um sábado. A manhã não despertara de todo, e desfrutando o ar levemente frio da manhã, um homem se dirigiu à Galeria de Orleans, no Palais Royal, em plena capital francesa. Ele era conhecido como um pedagogo de renome em seu país e reconhecido internacionalmente. Era o professor Rivail. Dirigiu-se à livraria Donti, subiu as escadas e chegou à sobreloja. Naquela manhã, seu objetivo não era verificar nenhum de seus livros didáticos, pois que diversos publicara. O que se encontrava nas mãos da senhora Donti era algo muito especial. Uma obra que abalaria os alicerces da ciência, da filosofia e da religião então vigentes. Ali estavam reunidas 501 questões que tinham a ver com a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A obra foi colocada na vitrine sobre veludo vermelho. Era o Livro dos Espíritos. E numa didática sequência, apresentava os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Espíritos é a compilação escrita pelo codificador dos ensinos ditados pelos espíritos superiores e publicado por ordem deles. Ao codificador Allan Kardec coube a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. Dividido em 4 partes, engloba um corpo de doutrina claro, metódico e inteligível para todos. Com sua publicação, concretizava-se na face da terra a promessa de Jesus, do Consolador prometido, a terceira revelação. O Espiritismo nasce na manhã daquele sábado, 18 de abril de 1857. Outros estudiosos, lúcidos e sérios, empreenderam tentame de interpretar o homem, elucidando os mistérios nos quais ele se encontra oculto. E através dos tempos, foram realizadas pesquisas demoradas, pesquisas aprofundadas, onde se buscava respostas através do vasto campo do conhecimento. Livros memoráveis foram escritos, abordando o fenômeno da vida, especialmente o ser pensante, significando um passo audacioso nas interpretações valiosas. Ninguém, no entanto, logrou penetrar tanto nas causas geradoras da vida em si mesmo,
conforme ele o conseguiu. Allan Kardec, entretanto, encarou com coragem os fenômenos da vida e entregou-se por inteiro ao trabalho de a revelar, tirando-a dos tabus teológicos, das superstições, da ingenuidade, das alegações anticientíficas que desfrutavam da cidadania cultural da época. De princípio, sem posição, Kardec investigou com absoluta serenidade as manifestações mediúnicas, questionando as suas causas e procurando compreendê-las e analisá-las com a razão, fato após fato, buscando encontrar uma linguagem universal lógica, irrecusável, eliminando todas as hipóteses que não as enfrentassem com segurança. Identificada essas causas, ele verificou a qualidade moral dos agentes geradores e das suas consequências éticas profundas. Remodelou ante as sucessivas evidências as conclusões estabelecidas de começo até quando confirmadas pela demonstração experimental que lhes concedeu legitimidade. Com muita seriedade, ele restituiu a Deus a dignidade perdida ante a vulgar conceituação antropomórfica que os homens lhe emprestaram, lhe colocaram, e estudou as origens da vida, nos elementos espiritual e material construtivos do universo, para proclamar o mecanismo da evolução num processo constante, num processo irreversível, através das etapas sucessivas da reencarnação. Ele averiguou os antigos postulados religiosos, analisando com os instrumentos de que dispunha, e mediante a constante comunicação com os espíritos, o que resultou na reformulação da ideia da morte, anulando assim, em definitivo, esse fantasma de que se utilizam os insensatos das religiões e das crendices para concederem bênçãos e maldições aos seus gostos. Allan Kardec citou Jesus no seu devido lugar como o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens, para servir-lhes de modelo e guia, tornando Jesus o amigo, o irmão mais sábio que nos ensina e que nos ensinou a técnica da felicidade. Esta felicidade tão almejada por todos nós, que nós perseguimos constantemente e que muitos ainda não conseguem entender aonde ela está, aonde e por quem ela foi oferecida e colocada ao nosso dispor para que possamos usufruir enquanto encarnados nesta oportunidade bendita e relembrarmos os ensinamentos deste amigo tão querido e nos colocarmos à disposição de entender que é só seguindo este modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu, este guia, para que possamos entender
a verdadeira felicidade. Kardec apoiou-se na lei natural, na lei do amor, para lecionar deveres, lecionar responsabilidades iguais para todos. Porque todos nós somos os construtores do nosso próprio destino. Somente a nós cabe sabermos qual o caminho tomar, qual o destino escolher. Investigou também os problemas decorrentes da exploração do homem pelo homem e recordou novamente a igualdade de direitos e deveres, eliminando todo e qualquer privilégio de casta, de credo, de posição social, de posição econômica, concedendo a nós a caridade, o verdadeiro sentido desta caridade que vem de Paulo, que vem do sentido social, que permite o socorro ao carente, seja esse socorro de imediato, quando for o caso, e após, promovendo este carente em seguida, a fim de realizar-se ele na comunidade onde vive, proporcionando todos esse entendimento, esses ensinamentos, aquele a quem nós nos dirigimos em nome de Deus, em nome da caridade plena, da caridade com amor, da caridade daquela que sai do nosso coração para adentrar o coração daquele que sofre, daquele que pede, daquele que ainda não entende, de que todos nós estamos aqui fadados ao crescimento porque somos espíritos imortais. Abriu as portas para a investigação paranormal. E é o pioneiro que permanece insuperado, o pedagogo, o psicólogo exemplar, equilibrado em todas as colocações apresentadas, que fazem do Livro dos Espíritos, por ele escrito com a cooperação dos mentores da humanidade, esta pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, amigos, é um tratado de robusta estrutura para orientar a economia, para orientar a sociologia, a psicologia, a embriologia, para orientar a ética. Elucidador também da antropologia, da biologia, elucidador da fé, cujos fundamentos necessitavam da pré-existência e sobrevivência do ser inteligente, que o Espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador, desde que consciente e responsável. Uma obra ímpar, que desafia o segundo século de publicação sem sofrer qualquer alteração no seu conteúdo, num período em que todo conhecimento sofreu contestação e alterou a face cultural da Terra. Esta obra alcançou, desde os primeiros momentos, grande êxito na França e no restante da Europa, com repercussão pelas Américas. Assim, sem o Livro dos Espíritos, com os seus parâmetros soberanos, com os seus parâmetros esclarecedores, não existe doutrina espírita.
tanto quanto sem Allan Kardec não existiria esse gigante demarcador da humanidade que se chama o Livro dos Espíritos, que o futuro bendirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro, para as nossas consciências, para que possamos sorver toda essa preciosidade que este livro, este manual iluminativo nos oferece, para que possamos entender os porquês das nossas atribulações, das nossas dificuldades, mas também para conhecermos um pouco mais deste espírito imortal que somos todos nós. Em qualquer época da história, encontramos registros de pessoas notáveis que marcaram as suas passagens com grandes feitos nas diversas áreas do pensamento humano e induziram a evolução intelecto-moral da humanidade. Humanidade que, como que cada passo que se dá à frente vencerá distâncias. Paulatinamente surgirão ideias inovadoras que abrirão os horizontes, onde a visão dos homens, onde a visão de todos nós que ainda dormimos, despertarão um olhar à sua volta para dentro de si mesmos. E esta sucessão de passos e de caminhantes levará o progresso para além do tempo, para além do espaço, porque aonde vem um e para, outro surge e segue adiante. Mas, convenhamos, nem sempre uma ideia nova chega com alcance universal. Às vezes, nasce acanhada, restrita, com poucos delas se inteirando, porém, com o fermento que levê na massa, ela se expande, ela rompe as fronteiras, as barreiras, ela rompe os preconceitos, as perseguições, e daí se manifesta e se consolida, porque toda mudança gera resistências. Há casos de muitos que se deram em holocaustos para que a ideia nova prosperasse, até se manifestar no mundo e se consolidar pelas mãos de outros abnegados. E a história das religiões é uma sucessão de martírio. Todos nós sabemos, antes de Jesus, ele mesmo, e depois dele, os casos de perseguições, os casos de agressões e mortes se sucederam e se sucedem não só na linha do tempo do cristianismo. No entanto, mesmo sob o açoite da violência e da crueldade, ninguém segura o avanço das religiões, do progresso geral, das novas ideias que formam o caminho da religação do homem com o Pai, do homem com Deus, do homem com o Criador. O sublime amigo Jesus, este amigo tão querido de todas as horas, não desiste da humanidade e insistentemente se apresenta novamente, agora, pelas letras do Espiritismo, escrito no capítulo 6º, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel,
trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele se faz acompanhar das vozes dos que já não vivem na terra, para fazer valer o que foi seu prenúncio. Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Por ser pedra, nesse escrito, o símbolo dos túmulos de então, que eram cavados na rocha, se deve entender a afirmativa como: se vos calardes, os mortos falarão. E os mortos, sempre vivos, retornaram para reunir sob as luzes da nova revelação os filhos da Jerusalém de todos os tempos. E o grande chamado foi dado há 164 anos atrás, em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, com a apresentação de O Livro dos Espíritos, que, como sabemos, foi ditado pelas vozes dos que já não vivem na Terra, sob a direção do sublime Espírito de verdade. Escritos devidamente compilados e organizados por Allan Kardec. O Espiritismo nascendo, se expandindo, sendo oferecido para o mundo. Longo caminho até então. Mas, como dito por Kardec no item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. E prossegue ainda lá no livro Viagem Espírita, em 1862, e outras viagens, dizendo: mas não basta lançar uma ideia no mundo para que crie raízes. Não, certamente. Não se criam à vontade opiniões ou hábitos. Dá-se o mesmo com as invenções e as descobertas. A mais útil fracassa se vem antes do tempo ou se a necessidade que está destinada a satisfazer ainda não existe. E assim, com as doutrinas filosóficas, políticas, religiosas ou sociais, é preciso que os espíritos estejam amadurecidos para as aceitar. Vindas muito cedo, ficam em estado latente e, como frutos plantados fora da estação, não se desenvolvem. Depois, o Espiritismo encontra tão numerosas simpatias, é que seu tempo é chegado. É que os espíritos estavam maduros para o receber. É que responde a uma necessidade, a uma aspiração. A história que vamos relatar neste momento não é muito diferente de tantas outras histórias que trazem como pano de fundo o sofrimento. Pois não importa o país, não importa a língua que se fale, os sentimentos têm uma linguagem única. E ela
Começa assim. Era inverno e a noite caía rápida e fria. Aquele homem desesperado caminhava triste, caminhava só, no peito, a dor da separação. Promovida pela morte da esposa querida, dilacerava-lhe as fibras mais sutis dos sentimentos. A prova amarga do adeus vencera-o. E ele, que sonhava com a felicidade de um matrimônio feliz e com um futuro adornado pela presença dos filhos, não passava agora de trapo humano, solitário, triste. As noites de insônia e os dias de angústia minaram-lhe as forças, estava fraco, não sabia o que fazer, faltava o trabalho e o chefe, um tanto reto e ríspido, o ameaçava despedir. A vida para ele não tinha mais sentido. Para que teimar em ficar vivo, pensava. Sem confiança em Deus, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade que lhe apresentava. Iria se suicidar. Paris, a cidade de luz, estava envolta no manto escuro da noite e um vento gelado o açoitava sem piedade. Seguiu a passos lentos pelas ruas desertas e se deteve um momento a contemplar o rio Sena. Talvez a correnteza o levasse dali e silenciasse em suas águas escuras e profundas o seu pensamento aturdido. Sim, essa seria a solução definitiva, pensava ele. Dirigiu-se, então, como um autômato, até a ponte Marie, quase apagada pela forte cerração, e ao apoiar a mão direita na murada para se atirar, sentiu que um objeto molhado caiu aos seus pés. Surpreendido, distinguiu um livro que o orvalho umedecera. Tomou o volume nas mãos e caminhou um tanto irritado, procurando a luz quase apagada de um poste vizinho, e pôde ler no frontispício: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Vinha assinado por um homem. Mesmo um pouco indeciso, resolveu ler aquela obra que, por certo, havia salvo a vida de alguém que pretendera, assim como ele, por termo a própria vida. Já nas primeiras páginas, encontrou motivos para viver e lutar e sorrir e suportar com resignação e coragem os reveses da vida e refazer a esperança e refazer a sua vida, que ele até então achava que não tinha mais destino, que havia se apagado. Leu o volume com dedicada atenção e resolveu presenteá-lo a quem lhe havia propiciado aquele momento, aquele tesouro. Ele fizera tão bem, ele abrira a esperança de reviver mais plenamente, de se reencontrar. Era abril de 1860 e numa manhã fria, como tantas outras na cidade de Paris, o professor Rivaio recebeu em sua residência uma certa encomenda cuidadosamente embrulhada. Abriu e encontrou uma carta singela com os seguintes dizeres: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história,
rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tem fortes razões para isso. Em seguida, o autor da carta narrava a história contada acima. Allan Kardec, pseudônimo do ilustre professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, abriu a obra e leu em seu frontispício. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E logo após a primeira assinatura de A. Laurent, dizia: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Assinado Joseph Perrier. Kardec, aconchegando o livro ao peito, entendeu a sublime missão que lhe cabia como codificador da doutrina espírita, que era mensageira de consolo, mensageira de esperança para a humanidade sofrida, para a humanidade que necessitava o acolhimento necessário para entender as suas dificuldades que tanto lhes faziam sofrer. O livro dos Espíritos, este manancial de luz, que é um convite ao amor, é um convite à instrução, com suas páginas que nos remetem ao amor, à luz, conseguiu deter aqueles 2 homens às portas do suicídio e continua detendo até hoje aqueles que assim se colocam à disposição de receberem as suas preciosas orientações através do acolhimento, do diálogo, do estudo, das reflexões oferecidas em tantas casas espíritas, através dos trabalhadores que ali se colocam para receber esses corações em dificuldades, assim como os seus próprios corações foram recebidos um dia também. E desta forma, esses trabalhadores se colocam à disposição de entender um pouco mais sobre esta doutrina maravilhosa, se aperfeiçoando através dos estudos aprofundados que esta doutrina nos oferece, pois que a doutrina nos convida a um entendimento mais amplo para que os trabalhadores que a abraçaram possam conduzir essas almas queridas, esses espíritos feridos em dificuldades inúmeras, cheguem e sejam abraçados pelas luzes da doutrina espírita, para que possam sair das casas espíritas mais confortados, mais animados, para que possam retornar aos seus lares com os corações mais tranquilos, mais amorosos, porque já iniciaram a compreensão daquilo que lhes foi oferecido. Receberam em seus corações as luzes da doutrina espírita, as luzes do livro dos Espíritos,
que tanto nós sabemos que confortam, que acolhem, que aquecem e que produzem naqueles que os sorvem estas maravilhosas transformações, para que possam entender que o principal objetivo de que estamos na Terra é seguir o nosso mestre, cujo objetivo ele nos oferece todos os dias, que é o amor incondicional a todas as criaturas, para que possamos, enfim, entender todas as diretrizes, todos os ensinamentos que a doutrina dos espíritos nos oferece. Um convite ao amor, um convite à instrução, para que possamos crescer e nos colocarmos em entendimento melhor naquilo que nos acontece, sabendo que nada é por acaso. São 164 anos de O Livro dos Espíritos, fazendo este convite ao amor e à instrução para que possamos conseguir entender definitivamente que nós devemos crescer à luz dos ensinamentos do Cristo. O Cristo mesmo que nos veio em primeiro, se oferecendo a tantos martírios para nos colocar e nos ensinar amorosamente os seus preceitos. E depois ressurge ele, nos oferecendo através da doutrina espírita esses mesmos preceitos, nos convidando ao amor e à instrução, para que possamos progredir. Portanto, ele não nos abandona jamais. Ele está aí todos os dias a nos convidar novamente para que possamos aceitar este convite de amor, convite de instrução a todos nós que somos os deserdados da terra, a todos nós ou a todos quantos avançam ou caem, regando com lágrimas o pó da estrada. Os espíritos dirão para nós: lede o livro dos espíritos, porque ele vos tornará mais fortes, mais capazes, mais instruídos, melhores. Também eles nos dizem para estudarmos, porque o estudo da doutrina espírita nos tornará melhores, mais felizes, muito mais felizes, encontrando a solução para as nossas dificuldades e sabendo que mesmo que essas soluções que nós achamos não façam com que essas dificuldades sejam extirpadas totalmente em uma única oportunidade que se chama encarnação, nos dará a certeza que paulatinamente ela será extinguida dos nossos sentimentos, dos nossos espíritos e nos tornará melhores. Portanto, vamos ler
Vamos estudar para sermos melhores. Porque sem o livro dos Espíritos, com os seus parâmetros esclarecedores, nós sabemos que não existe doutrina espírita. Portanto, aproveitemos esses momentos que já foram nos oferecidos outrora para nos voltarmos a esse entendimento de todo esse manancial de luz que nos é oferecido, para que possamos nos compreender e, nos compreendendo, possamos oferecer o nosso melhor, a nossa parcela melhor para o mundo, para o nosso planeta que nos acolhe e que nos pede cooperação. Façamos desta oportunidade tão preciosa a melhor das oportunidades. E nos coloquemos a esses parâmetros esclarecedores que o Livro dos Espíritos nos oferece, em conjunto com as demais obras da nossa amada doutrina espírita. Lembremos que a segunda edição do Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, foi aumentada para 1.019 perguntas. 1.019 perguntas. E se esgotou em 4 meses. Mas antes dela ser publicada, a obra sofreu uma completa revisão dos próprios espíritos, com um concurso mediúnico de uma jovem de nome Jafé. E passados esses 164 anos, o brado ainda ressoa e se espalha por toda a terra. Muitos ouviram, se achegaram e se colocaram sobre a égide desta doutrina de esperança que nos acolhe, que nos protege e que nos convida à reflexão e ao crescimento. E é sempre oportuno relembrar Kardec nos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, nos dizendo: enquanto ainda é tempo, revesti-vos, pois, da túnica branca, sufocai todas as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Que vós possais confundir todas numa mesma família, todos nós, e vos dar do fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. Ele nos relembra que, além de conhecermos esta maravilhosa doutrina que nos dá a esperança de sermos melhores, porque nos convida a nos conhecermos e a sanar algumas das nossas dificuldades, que devemos relembrar dos preceitos do Cristo, que é o amor, é o amar incondicionalmente a todos, sem distinção de cor, de raça, de credo. E nos permitirmos que este amor que todos nós devemos construir nos nossos corações seja aquele
aquela luz que resplandece e desta forma possa atingir os demais corações e que, ao adentrarmos os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, conhecendo mais profundamente o livro Luz, o livro dos Espíritos que nos foi oferecido há 164 anos, que ontem, dia 18, completou 164 anos, possa, desta forma, ser lido, entendido, estudado, para que as suas lições amorosas penetrem os nossos corações, permitindo a nós esta melhoria, para que possamos oferecer, sim, efetivamente, o nosso melhor. Que possamos, nesses breves minutos em que oferecemos este convite ao amor e à instrução, penetrar nos vossos corações, estimulando a investigação, estimulando a alegria de poder conhecer a doutrina dos Espíritos, amando e se instruindo, porque um complementa o outro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, espiritualidade superior, que conduziu os trabalhos do nosso codificador, por nos oferecer tão preciosa oportunidade de conhecer o livro dos Espíritos. Agradeço de coração a atenção de cada um de vocês.